Bom dia, sou Guilherme Moreira, estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal do Ceará, Campus Russas. Irei apresentar o trabalho intitulado como Mapeamento de Pontes e da Concentração de Íons Cloretos do Estado do Ceará. Nosso trabalho tem como autores o Thales Rubens, o Guilherme Moreira e o Ezequiel Mesquita. Uma breve introdução sobre o tema. Nós temos que as obras de arte especiais, as OAS, como são chamadas as pontes, os viadutos, passarelas, pontilhões e alguns bueiros, né, de maiores dimensões. Essas estruturas que nos auxiliam no transporte de cargas e também na nossa própria locomoção. As OAS elas necessitam de cuidados especiais e rotineiros, pois a mínima intervenção em estruturas desse porte representam gastos, né, onerosos e trabalhos delicados. No estado do Ceará existem cerca de 610 OAS, sendo que 399 são de responsabilidade do governo federal e estão registrados no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais, o SGO, com jurisdição do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Outras 211 pontes estaduais foram encontradas na pesquisa do trabalho. No slide, podemos observar a ponte sobre o Rio Ceará e vemos claramente a proximidade da OAE com o mar na segunda imagem. E isso nos leva a estudar sobre os agentes nocivos presentes na atmosfera do estado, em especial os íons cloretos livres na atmosfera. Pois bem, a região que as OAS estão inseridas são determinadas, né, pela NBR 18/2014. Não só as OAS, mas toda estrutura de concreto armado em geral. Então aqui à direita, nós conseguimos ver a tabela que classifica a classe de agressividade ambiental de acordo com o microclima. Com a NBR 18, que 2014 classifica em classes 1, 2, 3 e 4, que vai da agressividade fraca até a muito forte. No caso do exemplo anterior, da nossa ponte, nós temos aí uma agressividade muito forte, tanto por ter contato com a maré e por estar inserida numa região industrial, a região metropolitana de Fortaleza. Além, né, do, da classificação da agressividade pela NBR 6118, o presente trabalho também baseou-se nas zonas de agressividade do Estado, que foi construída através do trabalho da Luna 2008, onde foram pesquisados e monitorados entre 4 anos as zonas de agressividade do estado. Dessa maneira, nós podemos observar em verde no mapa à direita a região marinha, que é a região de maior agressividade do estado. E a agressividade ela vai diminuindo, né, a agressividade ambiental, de acordo com conforme a gente adentra no estado. Então, rumo aos sertões cearenses. À esquerda do slide, nós temos uma imagem que representa o processo de carbonatação do concreto, né, do concreto armado. E por que é importante estudar os íons cloretos? Porque a atuação dos íons cloretos, né, o Cl-, ela tem como consequência a precocidade da despassivação do aço. Então, após essa etapa, os agentes agressivos atacam o aço, provocando um processo de corrosão. Desta maneira, podem surgir nas estruturas de concreto pontos de corrosão localizados e trincas, deixando a armadura exposta a outros agentes nocivos. Então, à esquerda, né, na primeira imagem, nós temos o concreto carbonatado e na última imagem, nós temos aqui a corrosão, que acontece justamente através dessas fissuras, né, que vai ocorrendo e a corrosão vai expandindo aqui o concreto novamente, refazendo o ciclo, permitindo a entrada de agentes nocivos. Então, nosso trabalho foi baseado na vistoria do DENIT em 2018, né, a vistoria rotineira nas pontes federais. Foi motivado também pela insuficiência de dados sobre as pontes estaduais e também é motivado pelo estudo das zonas de agressividades ambientais nas quais as OAS estão inseridas. Os nossos objetivos são a construção de mapas referentes às pontes federais e estaduais, referente às idades, à mesma região e também à agressividade ambiental, o estudo das zonas de agressividade do estado do Ceará de acordo com a localização das OAS, né? E também o estudo das idades das pontes federais.
A nossa metodologia foi feito o levantamento das informações técnicas das obras de arte especiais no estado do Ceará, tendo aqui na primeira tabela a tabela das idades, né, que consta a data de construção dividida por década e a quantidade de pontes construídas naquela determinada década. Então, nota-se pela tabela que 85 das pontes, né, das 322 pontes com datas registradas possuem no mínimo 63 anos, considerando aí 1959 como o último ano da década de 1950, e também destacar que outras 77 pontes não haviam registros, né, até a data de pesquisa. Abaixo nós temos as pontes por nota técnica do DENIT. Nessa tabela a gente percebe que 44 pontes, né, 44 OAS, encontram-se em estado precário, ou seja, 11% das pontes do estado receberam nota mínima, 150 estão em situação sofrível, totalizando 37%, 104 em observação, 26%, e 63 em boas condições, que representam 15%, e somente uma ponte recebeu nota máxima, representando 0,2% das pontes federais. Outras 37 pontes não possuem nota técnica até a data de pesquisa. A seguir, nós temos a tabela que classifica, né, as pontes por tipo de estrutura. Então, a gente percebeu na pesquisa que elas não possuem, né, grandes vãos a serem descidos, e por isso as pontes construídas no estado possuem estruturas majoritariamente em concreto armado. E foi constatado que 47% das pontes foram construídas em vigas de concreto armado, 23% em laje de concreto armado, 12% em outros sistemas estruturais e 11% não possuíam registro até a data de pesquisa. Por último, nós temos a tabela que divide as pontes em mesorregiões, então classificando aí de acordo com o estado de conservação e também se a ponte é estadual ou federal. Então nota-se uma grande concentração dos sertões cearenses até a parte costeira do estado, ou seja, a região metropolitana de Fortaleza e a área costeira, diminuindo conforme adentramos no centro-sul e sul do estado. Para o mapeamento da agressividade ambiental, como foi falado, foi utilizado o trabalho da aluna. Então, aqui à esquerda tem-se os dados referentes à concentração de cloretos em cada estação estudada no estado. E aqui à direita nós temos a logo do QGIS, que foi o software utilizado por ser um software de georreferenciamento e também de código aberto. Abaixo nós temos as camadas vetoriais que foram utilizadas para a construção dos mapas, que foram encontradas no site do IBGE e do IPES, ou seja, camadas referentes ao Brasil inteiro, ao Ceará, aos municípios, né, aos limites municipais. E aqui nós temos os nossos resultados, então o mapeamento das pontes. No primeiro mapa nós temos a divisão das pontes por década, ou seja, a localização de cada ponte e sua idade no estado do Ceará. E nós conseguimos visualizar, né, a divisão exata de como se deu a evolução das pontes no estado, onde foram as áreas que foram priorizadas primeiro e como se deu, né, o desenvolvimento do estado em si, quais regiões. No segundo mapa nós temos novamente as idades, porém agora de acordo com a classe de agressividade da região que a ponte está inserida, então nós podemos observar quais são as pontes mais antigas e qual é a sua classe de agressividade na região agressiva que ela está inserida. E o terceiro mapa, à direita, nós temos aqui a classificação de acordo com o DENIT, né, de acordo com a nota do DENIT, e também com a zona de agressividade ambiental, porque aqui nós conseguimos analisar quais são as pontes que estão inseridas em regiões agressivas e qual é a relação com a nota do DENIT, né? Se tem relação, então nós conseguimos ver as idades, conseguimos ver a classe de agressividade e conseguimos ver a nota que a ponte recebeu na vistoria do DENIT em 2018. Então observa-se que, por exemplo, na região de Fortaleza, região metropolitana como foi falado, que é uma zona muito agressiva por ter a proximidade com a região marinha e também por ser uma região altamente industrializada. Ou seja, nós percebemos uma concentração de pontes nessa região que possuem, né, nota 1 e 2, ou seja, são classificadas pelo DENIT como problemáticas. Aqui nós vamos ver que na região marinha, né, a região costeira do estado, existem muitas pontes estaduais nessa região. Então, no terceiro mapa aqui, que é a classificação das pontes estaduais referentes à classe de agressividade ambiental,
notamos uma faixa que toda a faixa litorânea do estado possui pontes nessa faixa que não foram estudadas, né? Já que as pontes estaduais não estão inseridas no SGO, que é o Sistema de Gerenciamento de Obras Especiais do DENIT, que utiliza para pontes somente federais. O primeiro mapa aqui à esquerda classifica de acordo com a mesorregião, para facilitar a visualização e ver quais são as pontes que estão, qual a divisão das pontes, né? Quais são as regiões que possuem a maior densidade demográfica de pontes. E aqui o mapa do meio é referente às idades, né, de cada ponte federal e a sua mesorregião, novamente para estudar quais foram as regiões desenvolvidas mais rapidamente aqui do estado. Bem, com esse trabalho nós podemos concluir que o monitoramento das OAS se prova fundamental para o prolongamento da vida útil dessas estruturas, porque com o passar do tempo e de acordo com a zona de agressividade, se não ocorrer intervenções, se não ocorrer reformas periódicas, o concreto vai surgir fissuras no concreto que facilitarão a entrada, né, de íons cloretos e outros agentes, como sulfato, na estrutura, possibilitando aí os processos de corrosão e deterioração da estrutura. Então, fica como dica para trabalhos futuros o estudo, né, em relação às pontes estaduais, para se entender como está a condição de usabilidade daquela estrutura e, novamente, a realização de estudos aprofundados em cada mapa a fim de se inferir, né, novas informações. Então, o trabalho apresentado foi esse, sobre o mapeamento de pontes da concentração de escloreto no estado do Ceará. Agradeço aqui a participação do professor Dr. Ezequiel Mesquita, do Thales Rubens pela colaboração, e muito obrigado.